mas não dá para falar, né? Não dá para falar. Bom, 745 no ar, novamente, vamos tentar aqui falar sobre a fibromialgia e o sono, que nós estávamos conversando e de repente travou tudo aqui. O pessoal voltando, o pessoal entrando, obrigado pessoal pela paciência, por voltarem, muito bom. Bom, nós estávamos conversando primeiro, inicialmente, sobre o sono, sobre pacientes poliqueixosos. Então, comece a observar se o paciente que está poliqueixoso, por exemplo, é aquele paciente que não dorme bem e por conta de não dormir bem, ele tem muitas queixas. Tudo é um problema quando a gente não dorme bem, tá? E que isso sirva de alerta para vocês. Tenta buscar ir para a cama mais cedo. Antigamente eu não pensava assim, tá, gente? Tanto que eu trabalhei sempre muito de madrugada. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos pequenos, aí eu colocava eles na cama e aí era o meu horário. Aí era o horário que eu ia estudar, que eu ia ler, que eu ia fazer as minhas coisas. Então, por muitos anos eu fiz isso, né? Nesse momento deles de pequenininho. Agora, toda vez que tentar entrar ao vivo, trava. Claudete, já levei a lição, né? Já percebi. Não vou mais entrar ao vivo aqui por enquanto, tá? Apesar que hoje fui convidada para dar uma entrevista para uma amiga e até coloquei lá no feed, quero ver se eu vou conseguir, vou até alertar ela já. Mas vou tentar, né? Acho que a gente tem que tentar sempre. A questão então, gente, é importante paciente chegou para você com muitas queixas, paciente chegou para você com problemas, com dor, lembra de perguntar como está a qualidade do sono dele e comece a buscar isso na sua vida, a tentar a normalizar o seu horário de sono e dormir mais cedo. É melhor que você acorde mais cedo, tá? Durma cedo e acorde mais cedo para o seu dia render. Você vai produzir mais. E eu brigava muito com isso porque eu odiava acordar cedo. E aí eu comecei a reformular, comecei a ler muito sobre o assunto. E aí eu comecei a reformular a questão do sono na minha vida. Eu falei, não, se é para acordar cedo, vou fazer um teste. E daí fiz um teste. Então, se você desconfia do que eu estou falando, vai lá, faz um teste para você ver que faz sentido o que eu tô falando, tá? Você começa o dia melhor, você rende mais. Talvez na primeira semana você tenha uma dificuldade aí para você se adaptar, mas em 15 dias você produz mais. Então, acordar cedo e dormir cedo deve fazer parte da sua rotina. Se você falar assim, não quero produzir mais, não, se esse é o seu caso, lembre somente assim, ó. Se você está com algum problema de saúde, se você adoece muito rapidamente, se você pega gripe muito facilmente, uma dor de garganta, lembre, durma cedo. Olha só, a Vera ainda coloca, acordo 5:30 da manhã, tá aí, ó, ganhou de mim, tá? 5:30 da manhã não tô conseguindo, mas tem muita gente fazendo isso e estão tendo resultados melhores. E eu acredito, tá? Porque o sono, não é questão de acreditar ou não, né? Isso é fisiológico. O sono é importante, mas não é só deitar e dormir. É deitar, dormir e aprofundar esse sono, tá, gente? Isso faz a diferença na vida de uma pessoa com dor, de uma pessoa com problemas de tireoide, diabetes, tá? Outras doenças, concentração, memória. Antigamente, quando ia fazer uma prova vestibular, eu ficava às vezes até de madrugada, porque eu achava que isso era ser guerreiro, e não é. Lembre, uma lanterna com a pilha fraca não ilumina nada. E é por aí, tá? É por aí. Ó, a Paula também colocando, acordo 5:15 e vou pra academia. Mas tem que dormir cedo, hein, Paulina? Paula Lima. Eu tenho uma amiga, a Daniele, até a gente fez um vídeo sobre sono, ela fez um curso no Einstein, nós estávamos conversando sobre sono, e ela dorme 8 horas, 8:30 da noite, ela tá dormindo. Claro que tem exceções, mas 5 horas da manhã já tá acordada, 5:30 já tá fazendo esteira, vai pro Pilates, faz um monte de coisa antes de começar o dia. Então, é importante, tá? É importante. É importante a gente conseguir, ó, estou dormindo às 22. Já é uma boa, tá, Paula? Já é uma boa. Já pelo menos você entra
numa outra situação, ó. Sou psicóloga. E você vê, ó, esse hábito é um hábito que faz você render mais, é um hábito que você tem mais energia, você consegue trabalhar mais o dia, sobra tempo, sobra espaço para você fazer tudo o que você precisa fazer, você se organiza. O teu cérebro começa a buscar uma energia diferente, né? Então, Priscila, eu chamei uma que caiu a live, daí não vou. Hoje ainda não vou. A partir de semana que vem, na outra, a gente volta com a parte ao vivo, tá? Porque daí a minha qualidade de internet é outra. No momento eu tô fora de casa, então eu não consigo manter estável a energia e a internet aqui. Virante, te agradeço. Ah, que legal, hein? Que bom, Paula. Que bom, Paula. Fico feliz, viu? Espero que você aproveite, que você goste bastante, que você use, estude, né? E aproveita, porque você como psicóloga, associando a auriculoterapia, você vai ver a diferença na sua qualidade de atendimento, nos seus resultados, nos seus pacientes, né? Ó, meu filho melhorou muito concentração e memória depois de começar a dormir cedo. Ah, então deixa eu emendar um outro alerta. Outro alerta, crianças e jovens, e adulto jovem, adolescente, e pessoas que ficam até tarde no celular, no computador ou jogando, interfere muito no sono. Paula, muito obrigada, ó, seu curso é maravilhoso. Obrigada, que bom saber que você está gostando, que você está aproveitando. Que turma você é, Paula? Só para eu saber em qual situação você tá aqui, ó. Priscila, turma 15, legal, muito bom. Sabe que isso é um estímulo pra gente. Fala nisso, gente, quem não assistiu a live ontem e trabalha com auriculoterapia ou pensa em trabalhar com auriculoterapia, vai lá fazer. Paula, então ainda tem muita coisa para acontecer, hein? Tá só no começo essa turma aí, viu? Eu sei que os módulos já estão lá, já são liberados, mas nós temos muitas aulas ainda aí para acontecer, né? Foi o melhor investimento. Puxa, que legal. Bom saber, viu? Raquel, turma 12, ó, o pessoal se mantém, né? Obrigada, gente, ó, de coração. Pessoal, assim, ó, Carla 14, lembra, tá? Eletrônico, celular, você, por exemplo, eu, tá? Eu também tenho que tomar cuidado, não só falo pra vocês, não, eu escuto eu mesma, tá? O ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Lembra sempre disso, assim como de vocês. Então, tudo que vocês falam, vocês escutam por primeiro. Gente, é impressionante a quantidade de gente que tá tendo alteração no sono por causa do celular. Evite até deixar carregando no seu quarto. Evita vê-lo. A luz branca faz com que a pineal, na verdade é assim, ó, a sequência, tá? Essa luz branca que a gente identifica, por exemplo, aqui, ó, a luz branca, o verde que nós estamos vendo, o branco do dia, do sol, essa iluminação atinge a retina. A retina, além de atingir a retina, a pineal identifica que é dia, que é a hora de acordar, de ficar desperto. E aí não libera a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, como ela não libera, o cortisol fica em alta. E o cortisol acaba não deixando a gente dormir e aprofundar o sono. Por isso é importante dormir. Por isso é importante não ter essa luz nos seus olhos, tá? Não ter essa luz nos seus olhos. Lembrem desse detalhe que é importantíssimo. A luz branca interfere na liberação da melatonina. Por isso, assim, se você me perguntar, vale a pena eu trocar a luz do meu quarto, deixar ela mais leve? Vale, tá? Vale botar sabe aquele redutor de iluminação? Vale não assistir televisão, não mexer no celular, vale ler um livro, deitar, descansar. Isto é importante. Vai deitar? Leia um livro antes, vai induzindo ao sono. Vai desacelerando. Sabe aquelas crianças que não dormem? Criança que é muito agitada? Começa a orientar, às vezes, o pai e a mãe, ou observe vocês, pai e mãe, quando chegam muito agitados, chegam ali falando, cheio de planos, cheio de discussão e de agitação. Essa agitação vai conturbando o ambiente, por mais que ela seja boa. As brincadeiras, fazer cócega, correr um atrás do outro, brincar de pega-pega, não é coisa para fazer próximo do horário de dormir, tá?
Não faz perto do horário de dormir. Agita a criança, ela não consegue repousar. Na véspera, vamos dizer assim, ó, antes de dormir, 1 hora antes de dormir, lembra de ler uma história, fazer algo que acalme a criança, tá? Isso ajuda bastante e ela começa a entrar num ritmo. Marcar um horário, sabe? Se preparar para aquele momento também é importante. Se eu tenho algo para fazer, eu não posso deixar para o último momento. Eu tenho que, se eu quero dormir às 10 horas da noite, eu tenho que lembrar que às 9 eu tenho que já desligar todos os eletrônicos, não só os seus, mas da criança também. Às 8, 8h30, eu tenho que começar a me preparar. Não vai jantar às 9h30 da noite, ainda mais se você quer dormir às 10, tá? Porque aí, mais um motivo, aí é que você não entra no sono, aí é que você não consegue aprofundar o sono e ter um sono reparador, tá? Então, lembrem disso. Pacientes que não dormem têm problemas no sistema imunológico. Pacientes que não dormem têm problemas emocionais. Pacientes que não dormem têm instabilidade emocional. Tem mais dor, tem mais chance de ter dor, tá? Diminui o nível de concentração e memória e clareza. Eu sei que eu tô repetindo algumas coisas que eu falei no começo, gente, mas é porque na live passada, né, de alguns momentos atrás, travou e eu acabei excluindo ela aqui, tá? A gente também falou de oncologia, tá? E a auriculoterapia, desde que você pensar e perceber ela como uma técnica que alivia dor, que aumenta o imunológico, o sistema imunológico, que ajuda a fazer com que a pessoa durma mais e que o sistema imunológico dela melhore, só aí você já tem ganhos com a auriculoterapia em paciente oncológico, tá? Alívio de dor, alívio de incômodo, disposição, garra, o emocional que está debilitado. Poxa, você recebe uma notícia dessa, o que acontece com o seu emocional? Imagine, é isso que está acontecendo com o seu paciente. Se coloque no lugar dele para você começar a perceber aonde você consegue ajudá-lo. E aí você consegue melhorar o sono e também o emocional. A Veri colocou aqui, interfere no crescimento da criança? Interfere. O hormônio do crescimento é liberado à noite. Até porque o hormônio do crescimento também interfere em radicais livres, em qualidade da pele, em noites bem dormidas e estética, tá? Então, é importante dormir para se ter estética. Lembre disso. Se você quer mais, quer buscar uma pele melhor, quer buscar menos marcas de expressão, o sono é fundamental. E para criança, a avó dizia, não sei se vocês lembram, ou se a avó de vocês dizia, minha avó dizia, não mexe que a criança está dormindo, está crescendo. Ela já sabia disso, né? Pode ser instintivo, mas já é. Só que o que não sabia é que ajuda também nos radicais livres, tá? E isso é uma coisa que a gente quer saber muito, né? A Priscila coloca aqui, ó. Após colocar os estímulos, tem que apertar ou colocar e pedir para o paciente estimular. Ó, Priscila, deixa eu te contar como é que eu vou fazendo, tá? Eu pego o paciente, eu coloco o sistema nervoso central, eu já ponho e aperto. Por 2 motivos. Primeiro, ó, segredos da prática diária, né? Eu pego e aperto. Quando eu aperto, eu faço com que o micropor faça uma adesão melhor, tá? Uma adesão melhor. E ao mesmo tempo eu já estou estimulando. Eu quero que o meu paciente saia da minha consulta sentindo que já valeu a pena. Sabe que nem as meninas colocaram aqui, a Paula estava colocando sobre o curso, que já valeu a pena o investimento, foi o melhor investimento que ela fez. E isso que eu quero do meu paciente também. E é isso que vocês têm que buscar. Buscar que é o melhor investimento que ele fez, que ele pagou, por exemplo, no entendimento dele, ele pagou um valor pela tua consulta e que você entregou muito mais. Por quê? Porque ele foi lá e tudo que ele tentou não deu resposta. Um exemplo, tá, gente? É exemplo, eu não tô generalizando. Tudo que ele tentou não deu resposta, mas que com você ele teve resultado. Então, eu ponho o sistema nervoso central, o Shenmen, e aperto. Aí eu ponho o rim e aperto. E aí eu vou pondo toda a sequência de pontos que eu quero fazer e vou apertando. Por quê? Porque eu já estou estimulando. Aí, Priscila, eu ainda converso com ele. Pergunto como é que ele tá. A última pergunta, quando ele tá levantando da maca, que eu vou levar ele até a porta, que eu vou me despedir, e aí, como é que você está?
Lembra de quando você chegou, que você falou que a sua dor estava num nível 8, num nível 9? E agora? Como é que você tá? Aí é aquele, é que parado eu não percebo. Então mexe. Então mexe. Eu não sei se vocês fazem isso, mas se não fazem, tá na hora de fazer. Aí vai, mexe o braço. Nossa! Olha, eu não conseguia fazer isso. Quantas vezes deu escutar isso? Esta surpresa é importante. Já aconteceu de dizer assim, não, mas ainda tem uma dorzinha. Quando o paciente fala isso, eu vou lá e coloco o ponto-chave, ou um pontinho extra, tá? Ou eu vejo se eu botei um ponto só para analgesia e um anti-inflamatório, põe mais um. E aí vai. E aí é a conversa, gente. É mostrar segurança. Eu faço isso também. Olha lá. Os resultados, a Aline tá colocando, ó. Faço isso também. Os resultados são surpreendentes, eles saem muito relaxados. É isso aí. Você tem que... Gente, presta atenção aqui, ó. Mais um insight que eu quero compartilhar. Não adianta... Presta atenção. Não adianta você ter resultado somente. Você gerar resultado do seu paciente. Você tem que mostrar para ele que você gerou esse resultado, tá? Eu sei que às vezes é ruim, mas é importante, porque senão ele não vai perceber. Quantas vezes deu ter um paciente e o paciente falar assim, não perceber que melhorou? E aí eu tenho que... Não, peraí, mas você melhorou? Eu lembro de uma história que até tinha me deprimido. Me deprimiu entre aspas, tá? Porque a mulher chegou pra mim, uma senhora bem obesa. E daí ela tava com muita dor na coluna. E o marido falou pra ela assim que não adiantava nada ela fazer esse negócio aí na orelha, tá? Falou assim. Bem do interior também, a filha que trouxe, e aí ela chegou pra mim, eu perguntei, e aí, como é que a senhora tá? Nossa, tô com muita dor. Tá com dor de 0 a 10, 0 dor nenhuma e tal, 10 a pior dor que a senhora já sentiu. Nossa, tô com 8. Aí ela sentou na minha cadeira, na época eu não tinha maca, ela sentou na cadeira odontológica que reclina, né? Eu reclinei, coloquei o refletor, fui colocando as sementes, fui observando, fui falando com ela. Aí eu perguntei assim... E agora, como é que a senhora tá? Melhorei, né? Mas também deitar nessa cadeira confortável. Olha a percepção. Ela deitou na minha cadeira ali o quê? 10 minutos? Porque a gente fez a anamnese antes. Aí ela dizer que ela melhorou a dor porque ela deitou na minha cadeira confortável? Entenderam? Então, aí eu fui falar, então se a senhora deitou na minha cadeira e ficou bem por causa disso, então a senhora deitada na sua cama também ficaria bem. Daí ela percebeu, opa, é verdade. Eu não melhoro quando eu deito. Eu não melhoro quando eu sento. Entenderam? A dor continua. Então, gente, é importante. Não adianta só ter resultado. Tem que mostrar que teve o resultado por conta da aurícula, porque muita gente não dá esse crédito a você. Isso faz a diferença, tá? A aurícula pode ajudar na epilepsia? Bom, eu assim, eu ainda não tive casos de epilepsia para tratamento, mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, mas vai de você buscar a base, a causa, tá? A causa. Até, assim, às vezes o que tá originando, tentar pontos que envolvam o seu cérebro ou do paciente, né? Identificar a origem, tá? A origem do problema faz a diferença. Não percebeu se respondeu sobre autismo. Cida, eu fiz uma live, fiz uma live sobre autismo e a última agora foi sobre TDAH, tá? Sobre TDAH, mas foca na parte de pontos relacionados. A Cecília colocou ali, tenho tido resultados fantásticos. Então, provavelmente, né, Cecília, se você tá falando isso é com pacientes epiléticos. Então, mais, um testemunho, tá? Não deixa... Autismo, basicamente, você tem que pensar em concentração e memória e buscar saber quais são aí o que tá acontecendo com esse paciente em termos de problemas, né? Na hora, nossa, me deu até um soninho.
Deixa eu ver aqui. Ó, muito obrigada, fiz na minha filha, foi meu primeiro atendimento e ela disse que o ponto do problema estava incomodando. É isso mesmo? É isso mesmo, quer dizer que você acertou o ponto, viu? Aqui, deixa eu ver, é tua, né, Priscila? Ó, é isso mesmo, o ponto fica dolorido e isso é interessante. Normalmente você faz aurículo quando tem aquele ponto que mais dói, é o ponto do problema normalmente, tá? Muito obrigada. Liriane não. Mas eu sei que foi o corretor, né? Fique tranquilo. Na síndrome de Crohn, estou com uma cliente. Daisy, é excelente na síndrome de Crohn, tá? Eu tive uma paciente que o resultado foi incrível e ela já estava assim, ela conseguiu evitar um medicamento que eles dão em nível hospitalar, tá? Aqui a Paty. A Paty não errou, hein, Paty? Agora o corretor arrumou. Fala alguns pontos que posso usar para vaginismo. O paciente já faz terapia. Eu acho que eu lembro desse caso. Traumatizei com essa história do corretor. Também quem manda tem nome difícil, né? Mas é assim, ó, eu falo assim, que é um nome difícil, mas é marcante, pra você não esquecer de mim. Aqui, ó. Vaginismo. Pensa, primeiro, né? O emocional, que a gente já teve conversando, né? Foi uma paciente que foi abusada, né? Então, lembra do emocional, que é importantíssimo. Lembra de genitais, trabalhe pontos de dor, pontos de inflamação, tá? Isso vai ajudar bastante ela, bastante. Já teve outros casos assim, o pessoal me perguntando em inbox, tá? Muito interessante. Por sinal, gente, eu não sei aqui quem trabalha com mulher, mulher no sentido geral, assim, eu fiz um vídeo sobre fogacho da menopausa e muita mulher, mas muita, não sei se são terapeutas ou não, mas é muita mulher, muito comentário, muito compartilhar desse vídeo eu falo da auriculoterapia no tratamento não só do fogacho, mas dos problemas que a menopausa pode trazer. E assim, é impressionante quantas pessoas estão comentando que estão sofrendo com esse problema. E a auriculoterapia, eu já tive casos que eu resolvi com uma sessão, tá? E casos, não foi foram casos. E vale a pena usar a auriculoterapia. Então, lembra, tá? Deixa eu ver aqui mais. A Daisy colocou os pontos do Crohn, por favor. Daisy, olha só, muda muito, tá? Muda muito de cada paciente. Mas, o que você tem que pensar? A doença de Crohn, primeira situação, é uma doença autoimune, tá? Ela interfere no teu sistema imunológico. Normalmente teve, um ponto gatilho, tá? Alguma coisa desencadeou. Começa a observar. A minha tinha sido separação com o marido. Claro que eu já tive outros, mas assim, essa foi síndrome do intestino irritável. Todas essas questões têm aí uma somatização. Trabalho emocional. Veja com ela, a síndrome de Crohn, ela pode pegar desde o sistema estomatognático inteiro, então ela pode vir desde cima até delgado, ânus, intestino grosso. Então veja onde está incomodando, mas o intestino grosso tem que colocar. Eu alternava, tá? Às vezes, quando ela estava mais deprimida, eu colocava psiquismo, então alterne, tá? Ó, a Cecília colocou, Lirane, fiquei após a menopausa com muita sudorese. Como poderia atenuar... Deixa eu ver se eu consigo. Atenuar ou resolver. Cecília, dá para você buscar se você tá tendo uma descompensação hormonal. Se tiver, lembra de colocar hipófise e glândulas endócrinas, tá? Sudorese pode ser calor também, o ponto do ápice da orelha ou mesmo o termorregulador pode ajudar, tá? Então vale... eu entendi, fique tranquilo. Vale a pena você dar mais uma olhada nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui a pergunta da Priscila que já foi.
Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Ontem eu fiz uma live bem interessante. Quem não assistiu, eu vou deixar lá nos stories para você arrastar para cima, que fica mais fácil, tá lá no YouTube. Eu falei sobre o problema da crise no Brasil, que a gente teve uma crise mais grave, agora ela tá menor, mas nós já chegamos aí a 11 milhões de brasileiros desempregados. Esse número estava bem maior há 2 anos atrás, agora já deu uma reduzida, mas ainda são 11 milhões. E qual a boa notícia? Eu dei 4 boas notícias, 4 razões para, se você não está no mercado ainda da auriculoterapia, para você pensar seriamente em encarar isso com responsabilidade. E se você está, para você melhorar e estudar e estar sempre se atualizando, tá? 4 boas notícias. Vai lá e assiste, tá bom? Gente, ó, prazer enorme estar aqui com vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.